Opa, e aí, beleza? Meu nome é Victor e no vídeo de hoje estou falando pra vocês sobre a morte do Capitão Marvel. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Opa, e aí, beleza? Hoje estaremos falando pra vocês sobre a morte do Capitão Marvel, escrita por Jim Starlin. Mas antes, quem é o Capitão Marvel? Não tô falando desse Capitão Marvel, ou sequer do Miracle Man. Não, estou falando sobre este Capitão Marvel. E aí eu entro na questão do seguinte com vocês. Tudo bem, nossa, todo mundo já deve estar careca de saber disso, esse é o Shazam e tal. Mas vamos para uma explicaçãozinha rápida para quem não conhece. Esse Shazam, aqui, Capitão Marvel, que vocês estão vendo aqui, ele é um personagem criado pela Fawcett Comics na década de 1940. Onde ali a gente estava na era de ouro dos quadrinhos, tinha acabado de surgir o Superman, tinha acabado de surgir o Batman, e estava surgindo ali a época de ouro dos heróis. E nesse momento, ele foi um herói bem famoso naquele momento, mas a Fawcett Comics acabou falindo e a DC Comics comprou ela e adquiriu o Capitão Marvel para eles. E o que acontece? A Marvel tinha um herói chamado Miracle Man, que era literalmente uma cópia do Capitão Marvel. E nisso, nessa cópia ali, eles acabaram entrando numa batalha judicial, e depois de muita treta e tal, o Capitão Marvel da DC acabou para Shazam. E hoje vocês conhecem ele como Shazam. E depois de toda essa treta e tal, acabamos tendo o Capitão Marvel. O Capitão Marvel, no caso, esse aqui, ele é um personagem muito importante da Marvel. E um detalhe interessante é que se a Marvel não publicar uma história dele de tempos em tempos, eles perdem o direito sobre o nome Capitão Marvel. Então isso é uma coisa meio preocupante. Então vai, só esse especial ali, né? 30 anos de graphic novel e tal. E o que acontece? Agora vamos lá para quem é esse Capitão Marvel. O Capitão Marvel é um Kree. E o que são os Kree, antes de tudo? Os Kree são uma raça bélica, armamentista, militarista, que tem o objetivo de conquistar todo o universo. Aí você pode falar, eles são muito importantes e tal para o universo Marvel, mas eles têm uma explicação muito maior de toda a mitologia deles e tal. Mas uma grande simplificação, eles têm o objetivo de conquistar o universo e são e são um povo muito importante para o universo Marvel. Porque são eles responsáveis pela saga da guerra com o Skrull, também participam da guerra contra o Thanos, também tem um monte de coisa. E o que acontece? Aí depois a gente chega no seguinte ponto, onde a gente tem o Capitão Marvel, o Marvel, que está ali numa espécie de excursão para a Terra, porque eles querem dominar a Terra devido aos seus grandes poderes, digamos, poder de extração que poderiam retirar dela. Extração de minerais, entre outras coisas. E aí ele tem, junto com o seu comandante, também a Una, que é uma tripulante que acompanha eles. E o Capitão Marvel ele é apaixonado por essa Una e ambos têm um amor recíproco ali, né? Diferente do que acontece na minha vida, mas no sentido geral, o comandante odeia o Capitão Marvel, mas ama a Una e fica nessas tretas aleatórias aí. Mas o Capitão Marvel ele vai conhecer mais sobre a Terra, o Marvel ali no caso, né? Ele vai conhecer mais sobre a Terra e acaba se apaixonando pela Terra. E nisso que ele se apaixona pela Terra, ele conhece ela e tal. E nisso ele acaba decidindo que será que realmente está correto esse desejo dos Kree de dominar planetas? Será que não seria melhor se eles se mantessem ali juntos e felizes e guardassem ali a Terra? Então ele decide proteger a Terra. E nisso o comandante dele arma uma emboscada para ele, onde ele consegue escapar, mas a Una acaba falecendo. E nisso o Capitão Marvel, numa futura emboscada também, acaba caindo e vai para a Zona Negativa. A Zona Negativa também é uma parte muito importante ali do universo Marvel. E o que acontece? Depois que ele acaba caindo nessa Zona Negativa, ele fica com 2 braceletes dourados. E esses braceletes dourados têm cópias exatamente iguais na Terra que ficam dentro de uma caverna. E nisso, um personagem muito influente na década de 80, 90, chamado Rick Jones, mas antes o Rick Jones ele faz tudo, tá? Porque foi ele que o Bruce Banner salvou daquela explosão da bomba gama que dá origem ao Hulk. Ele já foi o Bucky do Capitão América e é o alter ego do Capitão Marvel, fora um ácido de rock nos horários vagos. O Rick Jones faz de tudo no universo Marvel da década de 80 e 90. Mas voltando pro Capitão Marvel. E ali eles atuam como heróis, fazem parte dos Vingadores, participam da guerra com o Skrull, enfrentam o Thanos, participam ali do Desafio Infinito, de todas as coisas que acontecem ali. E o que acontece? De repente, determinado dia, eles acabam se separando, o Capitão Marvel ele começa a atuar sozinho, até que determinado dia ele descobre que ele tem câncer. E nisso que ele descobre que ele tem câncer, aí ele parte para os seus últimos momentos de despedida
E também, claro, durante a vida do Capitão Marvel ele gerou grande influência para a Capitã Marvel, a Carol Danvers, hoje é Capitã Marvel, mas ex-Miss Marvel. E isso é uma parte que eu vou falar que é muito importante, porque a Capitã Marvel agora ela assume um papel praticamente de protagonismo no universo Marvel e tal. E o que acontece? O Capitão Marvel ele vai entrar nesse momento de descobrir sobre o câncer dele e como que ele vai reagir sobre isso. Como vocês podem observar aqui, o Jim Starlin ele assumiu durante um tempo a revista do Capitão Marvel e preparou durante muitos anos o que chegaria a ser a morte dele. Então, eu acho o traço muito bonito e eu acho que ela combina com a história. Eu acho que ela ficou muito bem feita porque ele vai relembrar os momentos da vida dele, vai fazer meio que um diário relembrando tudo. Eu gostei também do papel da edição e o traço eu achei simplesmente incrível, porque as histórias cósmicas da Marvel ela segue um pouco desse traço, mesmo pra década de 80 e tal, que ele puxa um pouco mais pro preto, porque eles estão no espaço, noite e tal, e fica aquela coisa um pouquinho mais escura, mas tentando dar uma cor que vai puxar, sabe? E eu acho isso muito bacana. Mas o que acontece? Como que é a reação do Capitão Marvel para com a morte? Isso que é uma parte interessante, porque ele vai contando para as pessoas, e ele vai contar para o amigo dele, Rick Jones, que foi durante muito tempo o alter ego dele. E nisso que ele conta, o Rick Jones fica revoltado por ele estar aceitando a morte. E ele vai nos Vingadores e fala, vocês vão fazer alguma coisa por ele? E eles falam, não, nós não podemos fazer nada, cura por câncer. Então ele olha nos olhos dos Vingadores que ele reuniu ali, os homens mais espertos, estava o Reed Richards, entre outros e tal, e fala, vocês salvam o mundo de invasões alienígenas, vocês salvam o mundo de parademônios, vocês salvam o mundo do caramba 4, mas vocês não conseguem ajudar um amigo de vocês que tem câncer? E todos eles ficam sem reação, porque eles não conseguiram atuar de forma alguma para salvar um amigo, mas quando é para salvar a Terra e todo o universo, eles estão lá, mas eles não conseguem salvar uma pessoa quando ela precisa. Isso dói nos Vingadores. Isso também é uma parte importante porque o Capitão Marvel ele é um dos poucos heróis que até hoje está morto. Porque, bem, personagens da DC e da Marvel eles têm a tendência a voltar da vida, sabe? E o que acontece? Depois nisso que ele acaba voltando, a gente acaba chegando na questão de como que ele vai reagir para com a morte. Porque depois de tantos anos atuando como herói, como guerreiro, ele pensou que ele ia morrer numa batalha, pensou que ia morrer, sei lá, decapitado por uma espada, mas não que ia morrer fraco numa cama. E o Jim Starlin, né, nessa época, o pai dele tinha acabado de morrer de câncer. E isso foi meio que uma forma dele mesmo conversar e entender o que ele estava sentindo. Porque lidar com a morte de terceiros ou com a sua própria é algo muito doloroso. Tem uma frase dele, do Capitão Marvel, que eu achei que ficou muito... Ela ficou marcada pra mim, porque ele fala o seguinte, a morte toca todos nós de formas diferentes. Alguns mal sentem a sua chegada, outros ela atinge bem de frente. E há aqueles que sentem uma lâmina afiada cravando-se em seu coração. E isso é realmente doloroso de pensar, porque você atua como herói durante muitos anos, ou mesmo uma pessoa muito amada do seu lado, de repente ela começa a partir e todas as coisas que ela fez durante a vida vão indo embora. E você começa a sentir todas essas coisas que eu achei incrível como ele passou esse sentimento de perda, esse sentimento da vida se esvaindo. Porque é o único momento em que todos nós temos de igualdade é durante a morte, porque você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser o que for, mas você vai morrer. Você pode discutir que tem vida após a morte, eu até concordo pelo meu ponto de vista pessoal, mas você não pode discutir que no final somos todos iguais naquele momento em que partimos. O que acontece é que isso é uma mensagem muito importante de interpretarmos para saber o que você está fazendo da sua vida. Se você morresse agora, você teria algum arrependimento? Porque a morte, ela pode simplesmente aparecer como uma névoa que consome a sua vida. E isso é a questão. O que torna a vida bela é saber que ela tem um fim, é saber que cada momento é especial porque vai ser único. E você tornar a sua vida apenas um conjunto de rotinas, um conjunto de coisas que nunca vão acabar, são coisas que realmente entristecem quando você chega no final. Mas uma questão importante, você consegue tornar cada momento da sua vida importante? Cada momento da sua vida único? E, bem, no final das contas, é uma história que eu achei muito emocionante, eu achei ela muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela tá
Ela foi publicada pela Panini nesse formato de capa dura. Ela já tinha sido publicada nesse mesmo tamanho pela editora Abril. Ela está no valor de R$40. Você encontra por uns 23 na Amazon, vou deixar o link ainda na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí, vamos trocar ideias, histórias. E me contem um pouco sobre vocês, quem sabe vocês tenham umas histórias bacanas aí. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem, esse é o vídeo de hoje, o celular está descarregando. E eu espero que tenham gostado. Até mais, falou e tchau.